Eu quero contar para vocês um caso de um paciente que a gente fala assim, é aquele paciente que ele tem plaquetopenia, tá com as plaquetas baixas e mais nada. Caramba, galera, hein? Só plaquetopenia esse cara tem, não tem nada mais, uma plaquetopenia. O que tem? Ah, é normal, problema na máquina, pode ser, né? Mas na sua prova não é isso. Quando o teu paciente tiver plaquetopenia e mais nada, você vai pensar em púrpura trombocitopênica idiopática. Eu falei desse jeito para te deixar mais fácil para você saber. Claro que o paciente pode ter algum sintoma aqui e ali. Por exemplo, sangramento gengival depois de escovar os dentes, algumas petequias também, é possível que ele tenha, mas são sintomas a partir da plaquetopenia do paciente. É aquele paciente que não está com febre, não está com uma insuficiência renal, não está com hemólise, não tem nada desses outros sintomas que indicam outras doenças levando à plaquetopenia. Então, muito cuidado. O paciente com plaquetopenia mais nada, lembrando que esse nada tem um aspas aí, você vai pensar em púrpura trombocitopênica idiopática. Principalmente se tiver uma citação aí para você, hein? Cuidado, de uma infecção viral de via aérea superior, principalmente, ou uma outra infecção viral também pode levar ao quadro, mas o mais comum é de via aérea superior. Isso daí é um CCQ frequentíssimo na sua prova. É pra gente fazer a gente calçar as chinelas da humildade, né? Porque se você olha assim, o médico, o que tá com preguiça? O que é isso? Ah, virose. Então, às vezes, depois de uma virose, a medicina olhou pra gente, seu mulano, fala algo mais elaborado. E botar uma plaquetopenia ali, pra você falar, "Pô, é idiopático, não sei o que que é, mas pode ser depois de uma virose. Então, a gente não achar que sabe tudo, às vezes acontecem coisas que a gente não sabe explicar. Principalmente se tiver essa correlação aí, temporal, uma infecção recente de vias aéreas. Próximo Só CCQ uma aqui, coisa tá? antes, que eu Diga. esqueci até de falar aqui. Pessoal, isso daí você não trata, tá? Púrpura trombocitopênica idiopática, você não vai fazer transfusão de plaqueta para o teu paciente. Não. É um sintoma passageiro ali que o teu paciente está tendo. Você vai indicar, ó, não faça exercícios ali que tenham muito contato, não pode jogar futebol, não pode lutar, porque se ele se bater, sim, ele tem chance de sangrar muito, né? Porque tá com as plaquetas baixas, mas na maioria dos casos, para falar no Revalida, em 99,999% dos casos, você não vai tratar isso daí, tá? É uma questão pegadinha que eles colocam ali. E o Revalida gosta muito dessas pegadinhas que você não tem que fazer nada. Então, muito cuidado com isso. E pode ver se é até muito baixa, tá, pessoal? Nossa, tem 30 mil plaquetas. Tá tudo bem, beleza. É diferente do paciente, pô, uma paciente gestante que está perto do momento do parto. É um paciente que está indo fazer um procedimento cirúrgico. Lógico, o risco dele é um pouco maior. Agora, o paciente está bem testável, observa. Se for 5 mil, você vai ficar um pouquinho mais de olho, um pouquinho mais de medo, vai pedir ajuda do seu amigo hematologista olhar junto com você. Mas geralmente não é isso que vai aparecer. O segundo grande CCQ que vem satélite com essa discussão de plaquetopenia, de trombocitopenia idiopática, é justamente esse, de não tratar. Deixa quietinho. É igual a virose. Deixa acontecer naturalmente. Beleza? Próximo CCQ aqui para nós. A gente vai falar de um pai, eu fiz até uma aula dessa, que é muito legal. E, cara, a gente não pode colar na prova, a gente pode colar de forma nenhuma, mas as bancas dão uma coladinha, assim, para ver o que, que as outras bancas estão fazendo. Em São Paulo, essa discussão que a gente vai fazer agora é simplesmente o CCQ mais frequente de clínica. É o tema mais frequente de clínica nas provas de São Paulo. É simplesmente onde a gente tem a grande maioria das bancas e a grande maioria das pessoas prestando prova. Se a gente parar para pensar em termos de porcentagem, em algumas instituições, hepatites virais chega a 2% de todas as questões. Então, é uma incidência muito importante. A que mais pode cair é hepatite B, porque tem diversos jeitos de a gente cobrar. Se é aguda, se é crônica, se é um paciente que tem imunidade pela vacina ou se é uma imunidade adquirida após uma infecção de fato. E aí dá para brincar ali com as sorologias. O que a gente gosta de destacar aqui um pouquinho mais? A hepatite viral aguda. Essencialmente, a gente vai estar falando ou de hepatite A, que não tem grandes desafios para o diagnóstico, o paciente vai ter ali uma IgM positiva para o vírus de hepatite A, ou para o paciente um vírus de hepatite B, que a gente acabou destacando um pouquinho mais. É um paciente que vai ter ali na sorologia um HBsAg positivo, aquele vírus ali está presente, e ele vai ter uma IgM positiva para esse paciente também. Deu uma sequela que estava procurando, mas é a IgM mesmo em relação ao anti-HBC desse paciente. Por quê? Ele no combate ali viral, ele produz esse tipo de imunoglobulina para a gente ter um combate efetivo.
Quando a gente está falando de uma infecção crônica, a gente vai estar olhando para um paciente que vai ter o HBsAg positivo, tem o vírus ali presente no organismo, mas ele vai ter a fração IgG do anti-HBC positivo, beleza? Então, para a gente comparar um pouquinho, claro, se for um paciente com quadro agudo, ele vai ter um quadro de icterícia, dor abdominal, pode ter ali um fígado palpável, transaminases elevados por conta daquela infecção mais aguda. E hepatite B faz com um pouco muito mais frequência do que hepatite C, por exemplo, um quadro agudo, tá, pessoal? A C a gente tem muito destaque para hepatite crônica, só lembrar do C de crônica. E a hepatite B faz um quadro muito mais agudo, mas não costuma cronificar tanto. Beleza? Preste muita atenção nesses conceitos aí. Hepatite com certeza vale a pena a gente dominar para a prova. Com certeza, é um tema quentíssimo para aparecer na sua prova do INEP aí. Como próxima aposta aí que nós temos também é nódulo de tireoide. Cara, falou em nódulo de tireoide, o primeiro exame que você tem que pensar aqui é na ultrassonografia cervical. Com muito carinho, pense na ultrassonografia, porque 90% das questões vai ser você marcar uma ultrassonografia. Quando ela já não vem para você. E aí você tem que saber alguns aspectos de malignidade. Ah, ela tem vascularização central no nódulo. É um nódulo hipoecóico, tá? Um nódulo hipoecóico. É um nódulo que tem microcalcificações. É um nódulo irregular. É um nódulo maior do que 1 centímetro. Isso daí são todas características de malignidade, que podem também passar para uma clínica de malignidade, que é um nódulo duro, é um nódulo pétreo, é um nódulo aderido a planos profundos, está causando disfonia, disfagia no teu paciente. Tem linfonodos do mesmo lado que estão aumentados. Isso daí é clínica de malignidade. Então ela pode tanto colocar para você ali uma clínica de malignidade que já indica a PAF, punção por agulha fina, ou uma ultrassonografia com malignidade. A ultrassonografia é mais comum, tá? De aparecer. Então você vai lá, tem uma ultrassonografia com esses sinais de malignidade que eu citei, vascularização central, irregularidade, microcalcificações, nódulo hipoecóico. E aí você tem que fazer, a banca vai perguntar para você assim, qual é o próximo passo na nossa investigação? E aqui você deve relembrar que você tem que mandar uma biópsia por agulha fina, que é a famosa PAF. Um dos únicos cânceres aí que nós temos no corpo humano que é diagnosticado por PAF são os cânceres de tireoide. Muita gente se confunde e fala, cara, mas você não pode fazer diagnóstico de câncer de mama por PAF? Não. A PAF no câncer de mama, eu já falei também na aula de ginecobstetrícia, volta lá que você vai ver. A PAF serve para você diferenciar nódulos sólidos de nódulos císticos, que tem líquido dentro. Ela não vai fazer o diagnóstico de câncer de mama. Mas no câncer de tireoide, sim, ela faz o diagnóstico para você. Ok? Lembrando que do folicular você não consegue fechar o diagnóstico por PAF. Isso é uma especificidade aí que pode aparecer para você. No folicular você sabe que é uma neoplasia folicular. Você não sabe se é câncer ou se é uma neoplasia benigna. Tá? Então você vai ter que pedir o anátomo patológico da glândula. Então muito cuidado com isso. E lembrar sempre da USG nos nódulos de tireoide. Esse é o nosso CCQ extra. Vou pegar esse gancho porque o próximo é de tireoide também. E, queridos, a gente precisa conhecer um pouquinho o hipotireoidismo, super frequente na prática clínica, mas as provas gostam muito do hiper, porque tem uma clínica muito mais exuberante. É um paciente com crise tireotóxica, ele pode ter ectoftalmia, ele pode ter insuficiência cardíaca com um alto débito. Ele está com a fábrica toda ativa porque os hormônios tireoidianos estão nas alturas. Então, a gente tem que pensar, o paciente vai ter insônia também, pode ter a motilidade intestinal toda alterada, toda acelerada, pode ter tremores, pode ter ansiedade, cefaleia, é uma clínica muito exuberante. E o paciente com crise tireotóxica, a gente tem que lembrar que a gente vai tratá-lo com medicações antitireoidianas, como o metimazol ou o tapazol, e a gente lembra também dos beta-bloqueadores que a gente vai pensar nesse paciente. A gente pode pensar no contexto cirúrgico, mas geralmente é no segundo momento, seja cirurgia ou a gente utilizar iodo radioativo para destruir esse tecido tireoidiano, isso fica um pouquinho mais para frente, porque muitas vezes é um paciente absolutamente descompensado do ponto de vista clínico. O cara está sem dormir direito, ele está com a fábrica ligada, então o paciente muitas vezes está emagrecendo, pode estar com insuficiência cardíaca, você vai operar esse ser humano? Por favor, não operar esse ser humano. Espera compensar um pouquinho mais clinicamente, esperar as medicações fazerem efeito, para depois a gente abordar esse paciente com muito mais tranquilidade, tá bom? E por último, agora vocês já devem estar com medo, porque o último eu vou falar um pouquinho de eletrocardiograma para vocês. Mas,
calma, 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 que eu vou dar uma ajuda para vocês. Pessoal, eu não quero que você saiba o que é onda P, onda Q negativa, onda Q patológica. Não, 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 calma aqui. No Revalido, o que você tem que saber é um detalhezinho. Mas para você entender esse detalhe e você não ficar decorando, eu vou te ajudar um pouquinho. Depois que acabar aqui a live, eu quero que você vá no Google e digite lá, vetores do eletrocardiograma. Você vai ver que tem várias flechinhas assim no corpo, uma flechinha apontando para lá, outra para baixo, outra para cima. Essas flechinhas são o quê? Eu quero que você imagine que são câmeras olhando o seu coração. Esse aqui é meu coração, ele é até vermelhinho. Eu sou uma câmera que olha aqui. Esse aqui é um vetor do eletrocardiograma. Eu estou olhando essa parte do coração. Opa, eu sou uma câmera que olho daqui. Eu sou outro vetor do eletrocardiograma. Ó, eu olho essa parte do coração. Então, cada vetor está olhando uma parte do coração. Se você for lá e olhar as setinhas, para onde elas estão apontando, é para onde elas estão olhando. Se você olhar as derivações D2, D3 e AVF, elas são 3 derivações, tá? Depois olha essa imagem lá para você colocar. São 3 derivações que elas ficam embaixo do paciente, embaixo do coração. É como se elas estivessem olhando o coração aqui, ó. Lá, ó, estão olhando a parte de baixo do coração. Então, essas 3 derivações, elas olham a parte inferior do teu coração. Eu puxei bastante o R para você lembrar disso aqui, tá? Lembra lá, paraneia-incisão, cara inferior do coração, D2, D3 e AVF. Se você vê um supra-DST, hein? Nessas 3 derivações, somente nelas, a tua principal hipótese vai ser um infarto de cara inferior. E se você lembrar, o ventrículo esquerdo, ele repousa sobre o ventrículo direito. Então, o ventrículo direito fica na parte inferior do seu coração. E qual é o problema aqui? Num paciente que tem um supra de D2, D3 e AVF, você não pode fazer nitrato. Porque se ele tiver com um infarto de ventrículo direito, você pode acabar vasodilatando ele, diminuindo a carga que está chegando no ventrículo direito, que já não está funcionando direito, você vai levar ele a um choque cardiogênico. Então, muito cuidado. Supra de D2, D3 e AVF, infarto do ventrículo direito, você vai pensar. E se você está pensando nisso, você não faz nitrato no teu paciente. Lembrando também que isosorbida, tá? Isso daí só puxando um gatilho para você aqui, que isso daqui são algumas apostas, só puxando um gatilho para você. Isosorbida é uma medicação que é o Viagra. Isosorbida não, desculpa, é o... Me fugiu o nome do Viagra, Ian. Lembra aí para mim, me ajuda. Cara, calma aí. É o Sildenafila. Sildenafila, tava com Tadalafila na cabeça. Mas eu já saquei, que você foi mais na frente. Você pensou mais rápido que falou. Esse daí... Então, Sildenafila, hein, galera? Não é o isosorbida. Isso aí, viajei, tá? Então, mistura não mistura, por favor. Não mistura, por favor. É Sildenafila, o Viagra mesmo. Paciente que está infartando depois de relação sexual, idosos principalmente, que tomaram o azulzinho, eles chegam infartando para você. Esse aí, mesmo que ele não tenha ali algum infarto de parede inferior, você não vai indicar nitratos para ele também. Tá bom? Isso aí só puxando um gatilho para você, porque pode aparecer na tua prova. Galera, terminamos. E alguma mensagem final, vou te ativar os comentários, ver se alguém tem alguma mensagem aí a mandar para você, para mim também, se quiserem perguntar alguma coisa, a gente está à disposição. Se a gente souber, claro, ninguém sabe tudo, se a gente não souber, a gente vai falar para você. Mensagem, pô, cara, confia na sua preparação, confia nessa etapa final, tem que descansar também, a gente não é de ferro, e essa preparação, tipo um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico, cara, se ele ficar treinando loucamente nos últimos dias, ele chega cansado. E a gente precisa descansar nessa reta final. Muita cautela, porque às vezes na ansiedade, eu vou revisar. Revisa, mas na hora de descansar, descansa. Tem que respeitar muito esse tempo, sim, para a gente chegar no resultado que a gente quer e vai vir. Não tem nenhuma dúvida. Live fantástico, obrigado, pessoal. A gente fica feliz, pessoal. O nosso trabalho aqui para vocês é facilitar o conhecimento, né? Isso aí que é um trabalho de um professor. Eu espero que a gente tenha conseguido facilitar alguns tópicos de clínica médica aí que são extremamente frequentes na prova do Revalida INEP, que vão continuar caindo, porque o Revalida INEP gosta disso, eles repetem muitas questões, tudo bem? Manda sua inteligência para eu passar também. Nós não somos mais inteligentes que ninguém. Isso daí é um erro. Para a gente vir aqui falar para vocês hoje, a gente teve que estudar. Então ninguém é mais inteligente que ninguém, galera. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar.
E claro, se você tiver metodologia para estudar com questões, revisões inteligentes, como na plataforma da Aristo, isso fica muito mais fácil. Eu passei no Revalido, eu estudava umas 2, 3 horas por dia na plataforma do Revalido. Tirei uma nota super boa, fiquei com 87 de 100 no objetivo. Então funciona pra caramba você estudar com metodologia. Se você quer saber mais sobre isso, mês que vem estamos lançando turma nova. E se você não for fazer o Revalido agora, aproveita, galera. Grande aquisição da Aristo. Fala, Flávio! Excelente live. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha ajudado.